Livro de Rute, capítulo 1. Noemi e suas noras, Orfa e Rute. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, que significa agradável. E os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram, e disseram: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, já mui velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam:
não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, que significa agradável. Chamai-me Mara, que significa amargosa, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Capítulo 2. Rute vai rebuscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Emeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Emeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas ou os molhos após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz fala a Rute benignamente. Então disse Boaz a Rute: Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: Porque achei graças em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come do pão
e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou-o, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colhestes hoje, e onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te recolheu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: este homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Rute, a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a segada que tenho. E disse Noemi à sua nora, Rute: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. Rute vai deitar-se aos pés de Boaz. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto tua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Boaz promete a Rute casar-se com ela. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse-lhe: quem és tu? E ela disse: sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes esta tua última beneficência
do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, porque ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se não te quiser redimir, viva o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá cá o roupão que tens sobre ti, e segura-o. E ela segurou-o, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhas pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio à sua sogra, a qual disse: como te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia à tua sogra. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibais como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo 4. Boaz casa com Rute. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor aquela parte da terra que foi de Emeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a has de redimir, redime-a. E se não se houver de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que redima. E eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu a não poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo:
Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilom e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel e a deixa valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Rute dá à luz Obede, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, em Hebreus, e Saí, o pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 4 capítulos do livro de Rute, vemos nesta brilhante história em que Rute, após tendo ficado viúva, deixou de ir para a casa de seus pais para acompanhar sua sogra, bem como ela declarou: O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, conforme a descrição do versículo 16 do capítulo 1, tendo a outra nora de Noemi beijado ela e voltado para seus parentes. No capítulo 2, verso 11, Boaz, falando benignamente para Rute, declarou a ela o quanto de bom ela fez para tua sogra, pois deixou a casa de seu pai e da tua mãe, onde ela nascera, e foi para um povo em que não conhecia, para estar junto de sua sogra. O que vemos aí, Boaz agindo benignamente para com ela, inclusive dando ordem para seus moços deixarem cair espigas para sobejar a colheita de Rute que levara à sua sogra. No capítulo 3, vemos que, dos versículos 1 a 7, vemos a orientação de Noemi para Rute, que cumpriu, e após ter Joás comido e bebido e deitado
próximo do monte de cereais, Ruth veio de mansinho, descobriu seus pés e deitou sobre ele. O que Boaz, ao despertar por volta de meia-noite, perguntou quem era. Ruth sabiamente respondeu que ele era o remidor. Mais uma vez, ele declarou a ela que o povo da cidade bem sabe que ela é mulher virtuosa e que havia um outro parente mais chegado que era o remidor. Se aquele não quisesse redimir, então ele redimiria. O que aconteceu em seguida? Nos versos 15 a 17, uma curiosidade num presente que Boaz deu para Ruth levar para sua sogra Noemi, pois aquele deu a ela 6 medidas de cevada. Sabemos que o número da perfeição divina é 7, numa simbologia dos 7 dias da criação, dos 7 milênios da consumação da criação, bem como dos 7 Espíritos de Deus e dos 7 castiçais do Apocalipse, que simbolizam as 7 igrejas. Mas, em Ezequiel, no capítulo 39, verso 2, o Espírito do Senhor assim declara: a Tubal e Meseque, 2 príncipes de Gog e Magog, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Creio que aqui é o Senhor declarando a forma com que há de derribar a Babilônia, bem como a descrição neste verso 1 e 2 de Ezequiel 39, trazendo para 2 príncipes. Em Zacarias, no capítulo 11, versos 7 e 8, traz a descrição de que após a união cristã, ou a união das 2 varas, sendo a graça ou delicadeza, simbolizando os cristãos evangélicos e protestantes, e a união ou atadura, simbolizando os judeus messiânicos. E após esta união, Deus então, creio que cumprirá o descrito neste versículo 2 de Ezequiel 39, destruindo estes 2 príncipes neste deserto chamado Brasil Fiel. Quando então, creio que haverá a queda da Babilônia no Brasil, mas na simbologia de que cairá a idolatria nesta nação, sendo então uma forma de cumprimento desta profecia num paralelo conforme aconteceu em Daniel no capítulo 6, no verso 26. A assinatura de um decreto reconhecendo o senhorio do Deus vivo sobre o Brasil, como Ciro reconheceu o senhorio do Deus vivo na Babilônia e em todo o império. Com esse reconhecimento, cai-se a idolatria, quer pelas festas pagãs e feriados, homenageando a criatura ao invés do Criador, bem como restituindo estes valores ao Deus vivo Criador. E a partir daí, redobраdos os esforços para a transformação da nação, reeducando este povo que foi secularmente roubado, a princípio, pela coroa portuguesa, por alguns anos o FMI, e agora, vindo então o pacto com a morte, que foi confirmado por JK na construção de Brasília. Veja neste login Vansofi, na listagem Vídeos enviados, a 5ª porta espiritual Brasília. E com relação ao número de feixes de cevada que deu Boaz para Ruth, também vejo uma simbologia no livro de 2 Reis, capítulo 13, verso 19, onde Eliseu, após ter pedido para o rei ter atirado flechas, disse que deveria ter atirado 5 ou 6 para vencer totalmente a Assíria. E antes do profeta Eliseu declarar
para o rei atirar as flechas, o rei tinha falado para Eliseu a mesma frase que Eliseu dissera no arrebatamento do profeta Elias, no capítulo 2 de 2 Reis, verso 12, que disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Desse momento em diante, Isaías nunca mais foi visto, pois fora arrebatado para os céus. E hoje estamos a um passo do cumprimento desta profecia do arrebatamento da Igreja fiel. E creio que este um passo que falta é justamente o toque da sexta trombeta, descrita em Apocalipse 9, verso 15. Pois existe uma matemática divina. Boaz poderia ter dado 7 feixes, como 5, como 4 ou 3, mas por que foi justamente 6? Por esta matemática divina, creio que o Espírito Santo está decifrando para nós o enigma da teologia cristã, pois vemos 4 linhas de defesas teológicas acerca do arrebatamento da Igreja. A linha pré-tribulacionista, que acredita que a Igreja será arrebatada antes de começar a romper os selos e os toques das trombetas. A linha arrebatamento parcial, que acredita que acontecerá em 3 ou 4 etapas. A linha mesotribulacionista, que acredita que o arrebatamento principal será no meio da tribulação. E a linha pós-tribulacionista, que acredita que a Igreja será arrebatada no final da tribulação, tanto da tribulação quanto da grande tribulação, pois a 70ª semana de Daniel é dividida em 2 etapas, a primeira como a tribulação e a segunda parte como a grande tribulação, pois a segunda parte é a mais terrível, pois por ela acontecerá o derramar das 7 taças da ira do Senhor, e creio eu que será após o arrebatamento da Igreja, com o toque da 7ª e última trombeta, conforme descrição de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. E, seguindo este princípio, bem como Amós, capítulo 7, verso 1, e Apocalipse 9, verso 15, combinado com Apocalipse 14, verso 8 e 18, versos 1 e 2, bem como 17, versículos 12 e 13 e 15 a 18. Pois os 10 chifres, que são os 10 reis, terão o governo por 1 hora, que é um momento no mesmo instante em que a rainha dos céus está predestinada a sofrer viuvez e a perda dos filhos, conforme descrição de Isaías, capítulo 47, verso 9, capítulo 30, verso 25, e Zacarias, capítulo 11, verso 8. Todas estas referências nos levam para o toque da sexta trombeta, pois a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, 27, é apresentada em 2 partes. A parte A, ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Entendemos que, num governo paralelo, o Rei do Sul, simbolizando a Igreja fiel, lutará com o Reino do Norte, simbolizando os 10 reis que destruirão a Rainha dos Céus, ou a grande prostituta, a Babilônia,
enquanto os santos do Altíssimo trabalharão nestes 42 meses para a transformação e reeducação neste deserto Brasil fiel, que é o deserto das nações, bem como o tempo final para levar o Evangelho nos confins da terra, conforme Isaías 58, versos 12 a 14. Os versos 13 e 14 se cumprindo no Brasil fiel e nas demais nações que se converterem ao Evangelho do Reino durante a primeira metade da tribulação. Após o arrebatamento da Igreja fiel e a primeira ressurreição, teremos a parte B deste verso 27 do capítulo 9 de Daniel, pois, fazendo cessar o sacrifício e a oferta de manjares, é uma simbologia da Igreja sendo arrebatada e subindo para os céus, ficando aqui na terra o homem da iniquidade dominando e se manifestando entre aqueles que fizeram acordo com muitos para o colocarem como um líder mundial. No entanto, ele mostrará a sua verdadeira face e passará a perseguir aqueles que não têm o sinal da besta, o que pode ser conferido na batalha do Armagedon, Apocalipse 19, dos versos 17 a 21. E bem-aventurados serão aqueles que esperarem e chegarem até 1335 dias, que será o tempo de retorno do Rei da Glória junto com sua noiva fiel e todo exército celestial para cumprimento da consumação do século e início do milênio do governo de Cristo juntamente com os santos do Altíssimo nesta terra que é debaixo do céu, de Daniel, capítulo 7, verso 26. Seguindo esta linha de raciocínio, apresento uma junção entre três destas quatro teorias do arrebatamento num estudo detalhado do arrebatamento da Igreja que descrevo no livro Nova Bandeira Brasil Fiel, que o amado ou amada em Cristo, caso interesse, possa adquirir no site agbook.com.br. Procure por este nome Nova Bandeira Brasil Fiel, conforme algumas ilustrações do livro neste vídeo em imagens aqui inclusas. E no capítulo 4 deste livro de Ruth, dos versos 1 ao 12, vemos Boaz chamando os anciãos da cidade, bem como o remidor, como aquele não quis redimir as terras e ficar com Ruth. Então Boaz assim o fez e casou-se com Ruth. No versículo 15, vemos que após Boaz ter remido, casou-se com a Ruth e gerou dela um filho que foi o avô do rei Davi, que entrou na genealogia de nascimento do Messias, o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, cujo nome foi Obed, que foi o pai de Jessé, pai de Davi. Portanto, amado ou amada em Cristo, observe que o presente dado por Boaz a Ruth para que ela levasse o alimento para a sua sogra parece um detalhe insignificante se levarmos em conta a quantidade de feixes que aquele ajuntou para que ela levasse. Mas observemos que esta moabita foi escolhida pelo Deus vivo para estar pertencendo à genealogia do Senhor Jesus, pois ela foi bisavó e, assim como Boaz, bisavô do rei Davi. E hoje
estamos próximo do arrebatamento da Igreja fiel e, como a frase declarada por Eliseu no ato do arrebatamento do profeta Elias, vemos aí um paralelo curioso que demonstra que devemos ter um pouco de sensibilidade ao unir uma parte com a outra e refletirmos no que o Espírito Santo pode estar querendo dizer para nós hoje a respeito deste consenso teológico que apresento no livro Nova Bandeira Brasil Fiel. Portanto, há a necessidade do despertar para este consenso, para que então possamos começar a caminhar para a unidade cristã e uma nova aliança neste deserto das nações Brasil Fiel, conforme a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 20, versos 35 e 36. Pois a promessa de Deus para nossa nação e para nossa geração em especial está cada vez mais clara para que possamos entender a nossa missão neste momento com relação ao fechar do plano de salvação. Shalom Adonai, até breve. Não avalua essa nação, Senhor.
estabelece um congresso de missões. A palavra profética repete que eu te darei relações por herança. E você tem que ver que o Senhor nessa noite entrega para a tua vida uma nação como herança para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Se não é uma nação, é uma vida. E essa vida é a tua nação. Creia, querido. O Senhor tem algo para a tua vida. Não se esqueça dos planos de Deus para você. Nós vamos declarar que chegou o tempo de Deus para as nações. Em cada canto desse mundo existe uma nação que precisa de salvação. Em cada canto desse mundo existem pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E nós, como profetas, vamos levantar as nossas mãos. Todos nós vamos levantar as nossas mãos e a nossa voz. E vamos declarar que chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Levanta as mãos, nações. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo agora sim. Mais uma vez. Vamos declarar nações, chegou o tempo de Deus.